Sejam bem-vindos ao 16º episódio do Pod Norte, o podcast da maior rede de clínicas odontológicas aqui da região norte do país. Eu me chamo doutora Vanessa Sex, sou dentista e empresária, há mais de uma década treinando e desenvolvendo equipes de clínicas odontológicas. Gente, hoje eu estou com uma convidada super, hiper, mega especial. É a mãe da Nicole, esposa do Vitor. Ela é auditora das clínicas e está há 5 anos na rede com a gente. Eu apresento para vocês Ana Brenda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui com a senhora. Obrigada pelo convite também. E obrigada por ter aceito também, Ana. Fico muito feliz, viu? Contar um pouquinho da sua história aqui, como é que foi esse início de carreira, algumas curiosidades da trajetória profissional. Quer começar com o início? Sim. Então vamos. Eu comecei em 2021 na unidade 7 de setembro, no centro, como recepcionista. E com o tempo, eu fui para o setor de marketing, também me dei muito bem, né, no setor da venda. E agora eu estou como auditora do Dr. Luiz. Entendi, foi muito legal mesmo, porque aonde você passou, né, por onde você foi, eu pude acompanhar você, né, então eu vi sua evolução como pessoa, como profissional, né, muitos momentos ali felizes, e também teve momentos, assim, de desafios, né, Ana, a gente não pode esquecer também, que isso é o que nos impulsiona a continuar, tenho certeza, que se fosse só flores ia ser muito fácil, né, então acho que tem que ter esses friozinhos na barriga também, para dar mais emoção, né? Digamos assim. Então, me fala um pouquinho como é que foi essa experiência lá como recepcionista, no início mesmo, lá na sete. Bem, eu, em todo o setor que eu vou, toda a área da minha vida, eu tento saber um pouco de tudo, tento aprender, tento ser curiosa, né? E ali no setor da recepção, eu tinha que dar bom dia para o paciente, não conseguia falar muito alto, eu era tímida. E com o tempo eu fui aprendendo. Com a doutora Maiara, no tempo ela era a minha primeira gestora, e ela falou: Ana, levanta a voz, fala mais alto com o paciente, tenta convencer ele a fazer o tratamento dele, até porque às vezes ele quer, mas sente vontade de acabar gastando com outras coisas do que ser com a saúde bucal. E aí, nisso, eu comecei a conversar com o paciente mais, comecei a tentar desenrolar, conversar mais com eles. E aí, eu comecei a conseguir fazer a parte da venda. Que é uma área que você gosta bastante, né, Isso. Ana? É uma área que eu acho que, na verdade, eu acho que é a única área que todos deveriam conhecer. Né? Independente de qual seja a sua profissão, a de vendedor, se você não tiver vendas, você não tem negócio, né, o dentista precisa aprender vendas, o advogado precisa aprender vendas, né, a recepcionista, o dono da loja, enfim, todas as áreas é algo que não pode ser um tabu, é algo que, se a gente pensar que é algo para ajudar o outro, isso é muito legal, entendeu? Porque muitas vezes a gente fica ali na dúvida, né? A gente coloca outras prioridades, talvez, ou a gente fica na falta de confiança mesmo, de não conhecer o produto ou o serviço. Mas as vendas é a área, assim, que você se destacou, né? Começou na recepção. Sim. E aí depois você foi para a parte de marketing, né? Que tá muito ligada a vendas ali. Sim, também. Como é que foi essa experiência? Eu, quando aceitei essa oportunidade da senhora, a senhora falou: Ana, tem uma vaga no marketing, atendimento ao cliente também. Aí eu falei: doutora, eu quero. Tô sempre disposta a aprender tudo, quero desafio, bora. E aí deu super certo. Porque eu já vim da clínica, então já sabia dos procedimentos, eu queria sempre saber o que era uma restauração, o que era um implante, quanto tempo demorava, quais eram as etapas. Sim. Então, sempre aprendi um pouco de tudo. E aí, por isso que eu consigo desenvolver, além mais Pode dar continuidade. O microfone? Não sei nem o que eu tava falando. Não dá pra ouvir, mas Tava baixo, né?
Mas você sempre quis saber um pouco mais sobre os procedimentos, né? Você já foi para o marketing querendo aprender mais, desenvolver em outra área e sabendo ali como é que eram os procedimentos de dentro da clínica. Então foi muito mais fácil, né, para você se dar bem também nessa área do marketing e porque você também já gostava de vendas. Sim. Eu tinha um pouco de dificuldade no começo, mas conhecendo o que você está vendendo, você consegue vender com mais facilidade. E aí foi nisso que eu acho que despertou muito mais a vontade de querer estar dentro da clínica de volta. Foi quando apareceu a oportunidade de ser auditora, e aí dentro dessa função eu consigo fiscalizar, consigo vender, eu consigo aprender, consigo ensinar, então é isso. Muito bom. E ainda mais sendo supervisionada pela pessoa que ama vendas também, né? Que é o Dr. Luiz. Não tem... Acho que vocês se encontraram aí e deram super certo, né? Acontecem uns BOs também, mas eu acho que é normal, né? De vocês, assim. Eu acho que se entendem aí no dia a dia, né? Me fala aí 3 momentos marcantes da sua trajetória. E pode ser tanto no setor de recepção, quanto na parte do marketing, ou agora na parte da fiscalização, da auditoria. Teve momentos impactantes. Eu acho que um momento bem marcante foi quando eu fui ser auditora, que a gente aprende muita coisa a lidar com vários tipos de pessoas, vários comportamentos, vários perfis, né? Cada pessoa tem ali um comportamento, um jeito de falar. Tem gente que tem uma personalidade mais forte, então a gente vai lidando com as pessoas com vários tipos de funções, como dentista, protético, ASG, ASB, recepcionista, estagiário, são pessoas mais novas. E aí eu tinha que ter um equilíbrio de falar com as pessoas. Então, eu recebi conselhos, recebi carões do Dr. Luiz e aí fui aprendendo com ele. Sim, acertos e erros, né? Muitas vezes a gente aprende mais no erro, não é não? Do que nos acertos. Sim. A gente dá tanto valor nos acertos, gente. Por que isso? Né? Quando a gente faz né? Acontece algum erro, aí pronto, grande aprendizado. Né? E aí vira a chave. A gente não pode errar a mesma coisa, né? Digamos assim. A gente não pode... repetir o mesmo erro, né? E aí a gente aprende pro resto da vida também. Sim. Me conta aqui, Ana. Tem mais algum momento marcante? Não, você mudou mas esse mesmo. Mas esse mesmo, né? Que é mais recente. Quais são, assim, os desafios que você enfrenta assim, no dia a dia? É mais em relação à comunicação? É mais em relação a treinar novos colaboradores? É em relação à parte de fiscalização, parte de números também? O que você vê de mais complicado, digamos assim, do seu trabalho hoje em dia? Acredito que é treinar um pouco de recepcionista, né? Tem recepcionista que tem mais facilidade de aprender, tem recepcionista que a gente tem que ter um pouco mais de calma para ensinar, né? Tem meninas que aprendem só da gente mostrar, tem umas que a gente tem que pegar a mão e ir lá, olha, dessa forma que faz, desse jeitinho. E aí a gente tenta ensinar de vários modos para poder elas aprenderem. Porque tem muitas meninas que querem aquela oportunidade de trabalhar, né? Mas às vezes ficam com medo. Poxa, hoje eu tô nervosa. Será que ela gostou de mim? Será que eu fui bem no meu trabalho? Mas tem umas que dão certo, sim. Com certeza, né? E acho que é importante isso, a gente ter um processo aí desde o início, né? Desde a seleção mesmo da candidata, porque senão é trabalho em vão, né? Se a gente coloca qualquer pessoa, como assim? Né? Uma pessoa que vai receber os nossos pacientes, ela tem que ter algumas habilidades, né? E se não tiver, tem que ser desenvolvidas. Então, eu acho que a gente tem que ter esse feeling, a gente tem que ter essa percepção, fazer alguns testes com elas antes de ir mais para a parte prática mesmo, para a gente poder não perder tempo, digamos assim, né? A gente pode... inclusive, a gente tem muita ajuda do nosso RH, que é a dona Mônica, né? Em relação a essa parte, porque...
Se não fosse essa contribuição, né, RH, gestão, auditoria, enfim, essas áreas todas pensando no mesmo objetivo, que é ter pessoas competentes à frente da nossa recepção, acho que não daria certo, né? Então, tem que ter, é como se fosse um quebra-cabeça, assim, cada um tem a sua função, cada um tem a sua parte, juntando tudo dá a peça bonita. Sim. Então, é isso, né? Assim, acho que no meu dia a dia, o maior desafio... Cara, eu tô pensando aqui também, sabe? Porque eu faço essas perguntas e depois eu fico refletindo. E se fizesse essa pergunta pra mim, como que seria? Porque a gente já passa por tantas coisas, assim, que hoje em dia parece que fica mais leve as coisas, não sei, né? Mas sempre acontece. Esses dias, por exemplo, pegou fogo da fiação. Do nada, fogo. Em cima do forro de gesso, né? Tinha alguns fios lá que começaram a pegar fogo. E aí, como que a gente apaga o incêndio, né? Porque muitas vezes a gente, como gestor, auditor ou dono, a gente é considerado como bombeiro, né? Tá ali apagando incêndio. E aí, esse dia, realmente, a gente precisou apagar, literalmente, esse incêndio. Então, acho que a gente já passou por tantas coisas na clínica que não é só mais um foguinho ali para apagar que vai ser nossa senhora, o maior desafio do dia a dia. Mas dá um medo, né? A gente fica aflita, a gente corre atrás de resolver e precisou trocar toda a fiação. E a gente tem uma sala lá com a esteticista e aí ela também precisou reagendar os pacientes dela. Então, eu fico com o coração na mão por conta disso, da nossa responsabilidade diante disso, né? E atrás da solução. O problema já está acontecendo, né? Mas e aí, cadê a solução? A gente busca a solução ou a gente fica se lamentando, chorando? Falando, nossa, quem que vai me salvar aqui? Não, gente, tem que ter essa proatividade, tem que ter essa visão, né? Enfim. Como que você consegue conciliar aí o trabalho na sua vida profissional, aí lá com a mãe da Nicole, fazer tarefa, né? Ver se já comeu, se não comeu. O Vitor também, que é o seu companheiro aí de vida. Me conta um pouquinho como é que você consegue conciliar trabalho. Hoje em dia, pessoal, já consigo mais um pouquinho, né? A gente aprende com o tempo. Porque eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, sou muito dedicada e aí acabo meio que colocando um pouco mais do trabalho na frente da minha família. E aí a minha filha, ela me corrige. Perfeito. Eu deveria... Um beijo, Nicole, pra corrige. você, viu? Que corrige a mamãe, tá? Ela que me corrige. Mamãe, você trabalha Gracinha. demais, me dá um pouco de atenção. Oh, E aí... Aí eu deixo o celular de lado e começo a conversar com ela, como é que foi o dia dela na escola, o que ela aprendeu. E aí eu vou lá, dou mais um tempo pro Vitor também, né? E aí consigo mais um pouco. Mas antes não conseguia, era todo tempo trabalho, eu não conseguia deixar de responder as pessoas que me pediam ajuda. E agora não, consigo não. Calma, eu também preciso viver um momento ali com a minha filha, com meu marido. Amanhã eu resolvo as outras coisas. Porque eu perguntava do Dr. Luiz, nossa, como é que o senhor consegue? Aí ele falava, Ana, nem tudo a gente vai conseguir resolver hoje. Amanhã é outro dia. E aí, ele me dando várias orientações, aí eu consegui. Consegui seguir o conselho dele. Porque assim, equilíbrio em todas as áreas da vida. Nossa senhora, gente, eu admiro quem tem. De verdade. Nossa senhora, todas as minhas áreas, assim, estão tudo perfeito, equilibrado. Nossa, me ensina, porque, cara, às vezes a gente tem momentos que a gente dá um foco maior pra família, que precisa da nossa atenção, que, né, o tempo passa, depois a gente perde aquela primeira infância, e aí vem um arrependimento, como é que faz? Porque a gente não tem como delegar essa função. E também o nosso marido tá ali precisando de ajuda, a gente como papel de esposa. E teve uma pessoa que falou assim pra mim, Vanessa, defina muito bem os seus papéis. Isso me ajudou bastante, porque eu também, se deixasse, eu ia até perder a fome, perdia tudo, perdia o horário, né, trabalhando, porque pra mim não era um peso, era sempre algo bom que eu estava fazendo. Mas ela falou pra mim, defina muito bem os seus papéis. O seu papel de mãe, o seu papel de esposa, o seu papel de filha, o seu papel de amiga, o seu papel de irmã, o seu papel de, né, gestora, dona de clínica.
Enfim, a gente tem vários papéis e a gente não precisa ser uma coisa só, né? Então, dá pra gente organizar, dá pra gente colocar a agenda em prática, né? Não ficar só ali. E acho que isso me trouxe uma paz, entendeu? Porque antes era uma autocobrança, uma autocrítica muito grande. Eu achava que eu tinha que ser, meu Deus do céu, workaholic, eu tinha que ser a melhor mãe, eu tinha que ser a melhor esposa. O objetivo é esse. Mas se a gente não der conta ali naquele momento, naquele dia, tá tudo bem, peça ajuda, né? Hoje a gente tem um suporte aí da Dona Bernadette maravilhoso também. Então, a gente tá aqui gravando, o Luiz foi lá buscar isso na escola. Então, assim, é sobre isso, né? Sobre acordo, sobre organização e sobre definir muito bem os papéis, né? Aquele papel, agora eu vou entrar no papel de amiga. Cara, eu com as minhas amigas não sou a mesma pessoa que eu sou, às vezes na clínica, ou às vezes eu sou em casa falando com a Isa, toda bonitinha, toda fofinha. Ai, minha filha, vem cá, fofa. Isso aqui. Eu não vou falar assim com meus colaboradores, por exemplo, né? Então, é definir bem os papéis, aonde a gente está, os ambientes que a gente está, né? E ter essa modulação, né? A gente ter esse poder de adaptação, eu acho que é bem interessante. Acaba que a gente fica mais em paz, menos cobrança, mais resultados em todas as áreas. É sobre isso, né, Ana? Sim. Tem algo assim que quando você está no seu dia a dia, você não deixa de olhar? Cara, isso é algo que eu realmente olho sempre. Na clínica? Sim. Ou no escritório. Inclusive, eu tive muitas vezes no escritório esses tempos, enfim. Pode ser na clínica, no escritório. Nas clínicas, eu sempre tento verificar quais são o... Pode cortar aí? Pode continuar. Quais são as dificuldades, né, das recepcionistas, dos dentistas, né, quais as dificuldades dos protéticos. E aí tento analisar tudo e tento resolver um pouco, né, tentar ajudar eles no que eu posso. Perfeito. Então, ver o estado atual da clínica. Você chega numa clínica, por exemplo. A Ana vai para essa clínica aqui. Você chega primeiro, olha, analisa o estado atual. Porque às vezes você veio de um lugar que o problema não era aquele, né? Não. Tava tudo redondinho. Aí chega na outra, às vezes é a parte da prótese. Aí você vai identificar os pontos de melhoria, né? Para poder conseguir ajudar no trabalho. É isso? Isso. Perfeito. Isso é muito legal. Muito bom mesmo. Começar pelos BOs, digamos assim. Vamos começar com os problemas. Manda logo aí. Quais são os problemas que a gente tem para resolver? Ah, cara, quando é BO, pisou na clínica, Ana. Ana, me salva, me socorre. E às vezes não é nem nenhum BO, só questão de conversar com o paciente, entender o lado dele. Sim, muitas vezes é isso, né? Dar essa atenção para o nosso paciente. Que, gente, eu falo, cara, o paciente, se não tiver o paciente, não precisa ter clínica, ué, não tem por que ter funcionário, colaborador, parceiro, enfim, os nossos pacientes é nossa prioridade ali naquele momento, né? Sim. Muito bom. Vamos fazer um bate-bola? Mas antes de fazer o bate-bola, preciso falar de uma pessoa, de um grupo. Falar do Grupo Pond. Conhece o Robert? Sim. Do Grupo Pond? Preciso falar dele, gente, porque, assim, há 8 anos trabalhando com a gente, né? Muita confiança, muita credibilidade. O Grupo Pond, gente, tem todos os materiais que você precisa para manutenção dos seus equipamentos odontológicos. Então, desde caneta, mangueiras, peças originais, similares, toda essa parte de manutenção. Nós do Grupo Dentes do Norte, a gente delega para o Grupo Pond. Lá eles dão todo o suporte. Gosto muito da transparência, gosto muito da forma que eles conduzem assim, os equipamentos, o cuidado, né, no transporte. Enfim, a gente indica porque a gente realmente confia, a gente usa e dá super certo. Então, eu tô aqui para falar realmente com um brilho nos olhos do Grupo Pond. Quem ainda tem dificuldade, às vezes, né, de encontrar um profissional de qualidade, assim, nessa parte de manutenção, que com certeza, independente se tem muito uso, pouco uso, sempre precisa de uma manutenção técnica, né?
E o Grupo Pond está aí para nos ajudar. Então fica aqui a dica, @Grupo Pond. O Robert está lá à disposição, uma pessoa super parceira, tá ali sempre disponível para ajudar, não importa se é sábado, se é feriado. Eu sempre dou uma perturbada nele, né? Eu dou uma perturbada porque realmente ele está sempre à disposição a nos ajudar. A gente sabe que muitas vezes quando quebra um equipamento, cara, se não for ali na hora, às vezes o problema aumenta muito mais, né? Sei lá, rasgar uma mangueira ali onde a gente não consegue pensar, até esperar. Cara, a gente precisa fazer com o máximo de urgência possível para poder resolver, senão esculhamba já a compressora, aí já envolve outras áreas. Então eu gosto muito dessa agilidade deles mesmo em estar resolvendo ali, estar sempre à disposição. Grupo pode. E vamos pro nosso bate-bola? Vamos. Me fala aqui, Ana, pra você, ser auditora é? Ser líder. Ser líder. E ser líder é exemplo, viu, minha gente? Na clínica eu sempre Vendo. adoro. E na clínica eu jamais... Perco venda. Meu Deus do céu, mulher! Eu adoro. Dinheiro. Meu Deus, eu detesto. Perder venda. Gente do céu! A gente tem que fazer um episódio aqui só de vendas. Eu acho que a gente precisa falar sobre mais sobre isso, né? A minha maior inspiração é? Minha filha. Oh, Nicole. Ela tá com quantos anos? Ela vai fazer 9 mês que vem. 9? Meu Deus, uma mocinha! Uma frase que mudou minha vida. Essa. Só vive o processo quem suporta. Só vive o propósito quem suporta o processo. Olha, tem até tatuado, né? Muito e realmente, importante. assim, quem suporta o processo, né? Aguenta qualquer tranco. Sabe que ali o objetivo maior por trás de todo isso, de toda a trajetória, digamos assim, né? Legal. Gostei. Quer deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo? Fala um pouco de vendas aí pra gente. Dá uma dica aí de vendas do nada, assim. Você falou tanto de venda, venda. Pra você, o que é vendas, Ana? Cara, às vezes a gente tem uma dificuldade, mas a gente precisa só conhecer o que a gente precisa vender. A gente conhecendo cada coisa do que tá vendendo ali, a gente consegue. As características, produto, serviço. Tem que conhecer o processo, tem que conhecer quanto tempo dura, tudo isso aí. Entendi. Aí a gente consegue desenrolar a venda. Entendi. É muito importante, né? E conhecer a dor ou o desejo do nosso paciente, né? Porque muitas vezes ele precisa de uma ajuda para tomar a decisão correta. Sim. E se você estiver ali genuinamente querendo ajudar esse paciente, com certeza ele vai confiar e vai querer fechar negócio com você. Porque ele viu que você realmente está ali para ajudar ele, né? A tomar a decisão. Que muitas vezes o paciente não sabe, né? Ou, igual, por exemplo, vou falar da minha mãe, por exemplo. Vanessa, o que você acha que é melhor? Aí a gente vai analisar tudo, como que é a rotina dela, né? Quais são os hábitos dela, para poder oferecer o melhor possível. E, enfim, eu acho que tudo isso é um pouquinho de vendas, né? Eu acho que não é só uma única coisa, né? Só essa palavrinha curta, mas tem vários significados. Sim. Muito legal. E, gente, para finalizar aqui, vou falar do nosso sistema Dontos. Coloca para mim o sistema Dontos. Estamos com o pessoal da Dontos desde o ano passado. E, assim, é muito bom, muito legal eles estarem aqui com a gente, porque, gente, mudou, assim, toda a rotina da nossa clínica por conta do sistema. Acabamos com os papéis, as coisas ficaram mais organizadas. Até armário a gente parou de fazer porque não tem mais papel, não precisa mais guardar as coisas. A gente tem tudo no sistema, com um clique ali a gente consegue acessar números. Agora eles liberaram uma plataforma que une o WhatsApp junto com o sistema. Então o paciente, Ana, que chega lá, você já foi recepcionista, você sabe que quando a gente pedia pra você, Ana, manda mensagem pra esses pacientes, era o quê? Um de cada vez, né? Ou às vezes a gente disparava ali com uma certa quantidade, mas agora, ser automático, você acha que vai ajudar as nossas recepcionistas ou não? Sim.
Com certeza, né? Então a gente vai lá, cadastra o paciente, tudo certinho, e aí ele já vai receber automaticamente uma mensagem de boas-vindas. Paciente que for aniversariante do mês vai receber ali também uma mensagem, né, parabenizando pelo dia. Confirmação de agenda, confirmação ali do paciente mesmo, né? Se ele vai vir ou não à consulta, enfim, várias funções desse sistema que a gente implementou, que ajuda a gente da gestão a analisar melhor os números, as estatísticas. Então, você gostou do Dontos? Sim. Gostei bastante. A gente colocou em todas as nossas clínicas e a gente super indica o pessoal da Dontos, sempre disponível ali para nos ajudar. Eles ouvem muito as nossas demandas do dia a dia e querem ali fazer alguns ajustes, né? Dependendo do que a gente precisa. Nota fiscal também, super automático lá. A parte também, gente, que eu achei muito interessante, do raio-x, como que funciona a parte do raio-x com eles, né? Então, assim, eu preciso falar e engrandecer essa empresa, porque realmente trouxe somente benefícios pra gente. A gente já teve experiências anteriores, né, que a gente às vezes não era ouvido, demorava muito para atualizar, às vezes era um sistema mais pesado e que não dava muito certo. E hoje, assim, com o Dontos, eu indico porque realmente tem dado muito certo essa parceria. Todos os dias quando eu acordo, eu vou lá no grupo, já tem mensagem do pessoal da Dontos, porque lá é mais cedo, né? A gente aqui em Manaus é 1 hora mais tarde. Então, quando a gente abre as clínicas, lá eles já estão trabalhando. Então, acaba que lá na mensagem, e aí, vocês estão precisando de alguma ajuda? O suporte deles, a comunicação com eles é muito fluida. Então, eu super indico você que aí tá quebrando cabeça com o sistema de gestão de clínicas odontológicas, dá uma ligadinha pro pessoal da Dontos, tá bom? O Alexandre, que é o proprietário, ele é super disponível, tá lá para ajudar, para ouvir o cliente e fazer as melhorias que precisa. Dontos. Fala um pouquinho da Dontos. Foi difícil colocar o sistema lá nas clínicas? Como é que foi esse acompanhamento? Foi tranquilo? Eles vieram até para Manaus também para ajudar a gente, fazer treinamentos. Eles vieram, ajudaram bastante, orientaram a gente. E uma coisa nova demorou um pouquinho, mas a gente pegou bem rápido, né? Não foi, passou meses, não. Foi bem rápido, bem prático. O que eu achei também legal é o agendamento, já tem uma mensagem ali, bem bonitinha para o paciente. O aniversariante também. Antes a gente tinha que filtrar quem era do dia lá. Não, eles já deixam todo prontinho quem é do dia. A gente manda mensagem para eles e os pacientes gostam muito de ser lembrados. Sim, com certeza, gente. Eu confio bastante nessa empresa, então super indico. E obrigada, Ana. Quero encerrar esse podcast agora, te agradecendo do fundo da minha alma. Te conhecer há bastante tempo. A gente já teve conversas muito profundas, né, Ana? Sim. Agora a gente tá um pouquinho distante, porque você tá mais na parte da gestão das clínicas junto com o Luiz. Mas, enfim, a gente nunca deixa de se encontrar, conversar, né? Ver como é que tá. E eu gosto muito dessa sua garra, dessa sua determinação no trabalho, aonde você passa, você sempre deixa coisas positivas, você ajuda os profissionais que têm dificuldade nas vendas, que é a sua habilidade aí, onde você realmente se destaca. E quero te agradecer por estar aqui juntamente com a gente nesse 16º episódio. Obrigada mesmo de coração, viu? Obrigada, senhora, também. Eu levo a senhora no meu coração, eu acho que a empresa é xodó, porque me ensinou muitas coisas, amadureceu demais os meus pensamentos, o meu modo de agir, e a senhora me ajudou bastante nessa minha trajetória. Você também, é recíproco, viu? Gente, eu quero deixar o arroba aqui do Dentistas do Norte, tá bom? Essa empresa é maravilhosa, faço parte há 15 anos do Grupo Dentistas do Norte, tenho muito orgulho de fazer parte dela. A gente dá muitas oportunidades para vários profissionais e nela eu cresci, nela eu transformei a minha vida, a vida da minha família. Então, eu sou muito grata, muito honrada e quero que vocês sigam lá o Grupo Dentistas do Norte, tá bom? O meu arroba é DRA doutora.vanessa.sec. E o seu arroba, Ana, me fala? _ Ana Brenda Fontes. Ana Brenda Fontes. Siga lá, gente, viu, gente? Obrigada, Ana, mais uma vez, viu? De nada. Fiquem ligadinhos aí pros próximos episódios, tá bom, galera? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.